Olha, Gerson, a essa altura do ano tem muita gente à procura de emprego e nesse sentido a CDL Passo Fundo tem ajudado inúmeras pessoas, principalmente quem ocupa uma posição de liderança. Para a gente entender melhor que programa é esse, nós convidamos a Arielle Rezende, que é diretora da CDL Passo Fundo. Arielle, boa tarde, bem-vinda ao Café Expresso. Boa tarde, Thaís, boa tarde, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente quer começar entendendo que programa é esse, o CDL Hunter. Então, CDL Hunter é um novo serviço que a CDL criou, né? Hunter significa caçador, Thaís. E, ou seja, o serviço seleciona os melhores profissionais em áreas executiva, gestão, liderança, né? E alinha as necessidades das empresas com a qualificação destes profissionais. Esse profissional ele pode estar alocado em outra empresa ou mesmo estar buscando uma colocação no mercado. Ou seja, pode estar empregado ou não. Exatamente. Ele tem um atendimento diferenciado na CDL por buscar uma posição de liderança, é isso? Isso mesmo. E por que a CDL Passo Fundo, que já tem um serviço tradicional, que é o CDL Empregos, não é? Optou por criar esta modalidade? Por que o CDL Hunter? Porque, Thaís, houve uma necessidade, né? As empresas começaram a aumentar a demanda da procura de profissionais mais qualificados, né? Então, a gente percebeu que era uma grande necessidade mesmo. Esse programa, ele, além de cadastrar a pessoa interessada em um cargo de liderança, ele também oferece alguma análise de perfil, algum serviço nesse sentido para entender melhor o perfil desse líder? Sim, porque ele é feito uma seleção muito minuciosa e assertiva, tá? Nesse profissional. E ele fica, então, por isso que ele alinha com a necessidade da empresa, né? A área que esse profissional vai ser contratado, ele estuda, então, o perfil desse profissional para alinhar, né, com essa... Quais as habilidades? Você atua, né, tem um comércio tradicional em Passo Fundo, são quase 40 anos da papelita na nossa cidade. Quais são as habilidades que um líder hoje precisa ter? Assim, um líder ele precisa ter um conjunto de habilidades, né? Como motivar a equipe, ser um bom ouvinte, ter empatia. Mas eu acredito principalmente na pessoa ser visionária. Ela precisa perceber as qualidades, as habilidades da tua equipe e ajudar esses funcionários a se desenvolverem, né? Muitas vezes nem eles sabem que eles têm essa habilidade. Então, um verdadeiro líder, ele faz isso, ele ajuda eles a se desenvolver. Ainda que não é, Arielle, que em tempos difíceis como esse que a gente está vivendo, enxergar muito, muito à frente está mais difícil, não é? Muito mais. Está difícil de fazer um planejamento para os próximos 5 anos, Com quando certeza. a gente não tem certeza do que vai ocorrer no ano que vem, né? Ah, é verdade. Bom, Arielle, a gente também queria ouvir por parte da CDL o que é importante dizer para os empresários e para as lideranças aqui de Passo Fundo, tendo em vista as características, né, do nosso comércio, dos serviços que nós temos na cidade. Desculpa, Thaís. A gente gostaria, então, de entender o que é importante dizermos aos empresários, às lideranças da nossa cidade, com relação à seleção, de seus líderes, de seus colaboradores. O que um líder precisa? Estar sempre em busca do conhecimento, né? De que forma a gente faz isso? Lendo muito, participando de palestras, né? Workshops. A própria Universidade de Passo Fundo é uma qualificadora, né, de mão de obra. E principalmente, só para concluir, eu acredito que ouvir a sua equipe, porque eles estão na linha de frente. Então, eles têm muito a contribuir. Qual a diferença desse serviço para o serviço de uma agência de empregos, por exemplo? A diferença, como eu tinha colocado antes, é que é uma seleção muito mais detalhada, né, do perfil da pessoa. Tendo em vista que você também tem a vivência de trabalhar no comércio, de ser uma empresária, como é que tu avalia esse momento, Arielle, que nós estamos atravessando? É um momento muito desafiador, né? A gente precisou realmente se reinventar, nos ressignificar. Muitos valores que nós tínhamos foram colocados em xeque, né? E assim mesmo a gente conseguiu, né, lidar com isso. Eu acredito que passamos por um momento difícil, mas a gente aprendeu muito. E eu não tenho dúvida que todo mundo saiu diferente, vai sair diferente dessa pandemia, né?
Bom, esse serviço, só para a gente fechar aqui, esse serviço, ele representa algum custo inicial para quem deseja deixar o seu currículo? Não, Thaís. O cadastramento é gratuito. Ele só vai ser efetivado, só se o indivíduo for efetivado na empresa, que a empresa vai pagar um percentual, a CDL, após 60 dias, né, por garantia, e o indivíduo vai pagar após 30 dias, no caso da efetivação. Mas, num primeiro momento, a entrega deste currículo, a análise do perfil e os encaminhamentos que a CDL dará a estes líderes, né, as empresas de Passo Fundo, ele ocorre de forma gratuita. De forma gratuita. Tá certo. Olha, muito obrigada pelas informações, que a CDL tenha aí um bom final de ano, Obrigada. há uma expectativa grande também com relação ao Natal, que as vendas aumentem e melhorem. Amém, verdade. Posso deixar o telefone, Claro. Thaís? Então, se alguém tiver interesse, tá? O telefone é 30 35 88 30 ou CDL Hunter PF. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada.